Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos os que creem na palavra dele. Todos, 100%. E não é difícil as pessoas crerem na palavra de Deus. Não é difícil. Porque não é uma questão de sentimento, não é uma coisa do coração, porque o coração é impossível você dominar o seu coração, não é verdade? Então, como é que uma pessoa pode, por exemplo, amar a Deus sem ter tido uma experiência com Ele? Como uma pessoa pode amar a outra pessoa sem que o coração tenha tido uma influência na vida dela? Então, para crer em Deus, não é necessário você sentir. O que você tem que fazer é obedecer. Tem nada a ver com sentimento, tem nada a ver com o coração, tem a ver com o intelecto. Então, no seu intelecto, no nosso intelecto, há o direito de obedecer ou não. É ou não é? Há o direito de falar sim ou não. Depende da nossa cabeça. Então, por conta disso que eu queria que você entendesse. E esses versículos que nós escolhemos hoje é justamente para dar a você a dimensão do altar, a dimensão da entrega, a dimensão do querer, da disposição da pessoa querer conhecer a Deus. Vamos ver esses versículos, que são os dois primeiros grandes mandamentos da lei de Deus. Toda a lei de Deus, todos os mandamentos de Deus estão calcados, assentados em cima desses dois mandamentos. Então, se você descobrir como você vai cumprir esses dois mandamentos, você então vai cumprir todos os demais. Olha só o que Jesus disse. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quer dizer, não há espaço para mais ninguém, tem que ser todo o coração. De toda a tua alma, não há espaço para ninguém, somente para Ele. E de todo o teu pensamento, que é o intelecto, também não há espaço para mais ninguém. Ele tem que ser o primeiro. Este é o primeiro e grande mandamento. Aí nós vemos o altar. É aí que nós estamos vendo a grandeza do altar. Quando uma pessoa sobe no altar para colocar toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu pensamento, quando ela derrama no altar toda a sua vida, então ela tem a gloriosa experiência de conhecer a Deus, porque é assim, é uma troca. Se você se entrega de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento no altar, então do altar vem o Espírito de Deus que toma posse de você e faz de você a criatura mais feliz do mundo, capaz até mesmo de amar os seus próprios inimigos. É o segundo mandamento.
É o segundo grande mandamento. Pode virar isso. E o segundo grande mandamento é esse, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você vai notar, você deve já ter notado, que depois que as pessoas se entregam de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento no altar, isso é uma atitude inteligente, não tem nada de sentimento, porque o coração rejeita essa atitude. Mas a pessoa que usa sua cabeça, o seu intelecto, sua inteligência, sua razão, ela pesa, ela avalia, ela faz ela se define, ela define o que ela quer da vida dela. Não, eu quero o altar, eu quero estar 100% nos braços de Deus. Então, ela decide isso na cabeça. E quando ela toma a decisão, quando ela sobe no altar e faz isso, prova que faz isso com toda sinceridade, então do altar vem o Espírito Santo que a faz perdoar aquelas pessoas que ela odiava, que a faz amar o seu semelhante de forma incondicional. Então o Espírito de Deus transforma a vida da pessoa de tal forma que ela passa a viver em função dos outros, não mais de si mesma. Ela se torna uma pessoa extremamente feliz. E aí está o segredo do Evangelho, é boas novas que Deus dá para aqueles que creem. E nós vamos ver agora uma parte da novela da conquista da Terra Prometida, quando Raabe conhece ou ouve falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, o Deus de Israel, e ela se interessa em conhecê-lo. É muito bonita essas cenas que você vai assistir agora. Vamos, por favor, colocá-la aí agora. A história sobre Abrão, eu percebi. Eu não ouvi Deus como Abraão. Eu não recebi a direção de Deus como ele recebeu. Tudo que eu sei de Deus é o que as pessoas falam. Mas ninguém precisou falar nada sobre Deus para Abrão, porque o próprio Deus se apresentou para ele. Eu quero que Deus se apresente para mim também. Sumo sacerdote, Deus muda o nome de todo mundo ou ele mudou só de Abrão? Quando falamos que Deus muda o nome de alguém, significa que ele muda a essência daquela pessoa. Muda seu interior, seu exterior, toda a sua história. Todos aqueles que estão dispostos a mudar seus pensamentos e começar a agir de acordo com os pensamentos de Deus são transformados. É uma transformação tão grande que mereciam até outro nome, entende? É disso que eu preciso. É isso que eu mais quero acima de qualquer coisa. Uma nova identidade. Uma nova Raabe. Eu já não faço mais as coisas erradas como eu fazia no passado, mas isso não é suficiente. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Oh, minha querida. Ai, como é bom ouvir isso. Deus está em busca de pessoas sedentas como você. Pessoas que queiram conhecê-lo de perto. Conte conosco, Raabe. Nós ajudaremos no que for preciso. Mas esse caminho é muito pessoal. Esteja pronta, porque virão dificuldades. E você, de repente, se sentirá só. Se achará perdida, sem saída. Mas é aí que Deus se apresentará a você e mostrará quem realmente Ele é. Essa, para mim, é uma das mais belas cenas da Terra Prometida, porque mostra uma cafetina, uma chefe de prostitutas que queria que Deus falasse com ela,
ela queria conhecer a Deus. Ela queria conhecer o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. É como ela fala muito bem. Deus falou com Abraão. Comigo, eu tenho ouvido falar do Deus de Abraão. As pessoas falam desse Deus. Mas eu quero ouvir a voz de Deus. Então, quando a pessoa tem esse desejo, tem essa aspiração sublime, ela a tem quando sobe no altar. Quando ela chega no altar e se despoja de si mesma, se entrega incondicionalmente, aí o Espírito Santo se revela e fala com ela e faz dela uma nova criatura. Graças a Deus. Como Abraão eu quero ser, a grandeza do meu Deus todos hão de ver. Estou disposto a tudo obedecer. Uma nova história vou viver. Vou sair de onde estou, não sou mais uma multidão. O Senhor prometeu fazer de mim grande nação. Fui escolhido para vencer. Vou mostrar a este mundo a grandeza do meu Deus. Não posso aceitar uma vida limitada. O Senhor prometeu fazer de mim a própria benção. Sou um filho de Abraão, o meu tudo, o meu máximo, eu vou sacrificar. Vou brilhar como as estrelas do céu. Eu creio nas promessas de Deus. Uma nova história vou viver. Eu não desisto do meu sonho. Vou sair de onde estou, não sou mais uma multidão. O Senhor prometeu fazer de mim grande nação. Fui escolhido para vencer. Vou mostrar a este mundo a grandeza do meu Deus. Não posso aceitar uma vida limitada. O Senhor prometeu fazer de mim a própria benção. Sou um filho de Abraão, o meu tudo, o meu máximo, eu vou sacrificar. Vou brilhar como as estrelas do céu. Eu creio nas promessas de Deus. Uma nova história vou viver. Eu não desisto do meu sonho. Eu não desisto do meu sonho. Eu não desisto do meu sonho. Você vai assistir agora o testemunho da Karema. A Karema é uma inglesa. Ela conquistou uma vida de qualidade por meio da fé. Essa fé simples, mas que funciona na vida daqueles que obedecem à voz de Deus. Deus só dá a fé para as pessoas que vão obedecê-la, segui-la. É claro que muita gente tem uma fé emotiva e não conquista nada porque
Aquela fé não é de Deus. A fé de Deus é inteligente, é racional, é sobrenatural. Então, essa fé leva as pessoas a tomarem atitudes que para o mundo é loucura, mas para Deus é a sabedoria dele. Então, a Carema tem uma história de vida muito interessante que vale a pena você assistir. Vamos ouvir. Isso veio de Londres. Vamos assistir o que aconteceu lá. Eu fui pobre desde criança. Eu tinha muitos conflitos dentro de mim. Mas quando eu passei a ouvir a voz de Deus e obedecer, assim como Abraão fez, eu tive a chance de sair de Harã e ir para Canaã. Eu não convivi com a minha mãe durante minha infância. Meu padrasto tentou me abusar sexualmente e quando eu tentei contar para minha mãe, ela não acreditou em mim. Por essa razão, eu tive que sair de casa para morar com a minha tia. Não foi fácil. Eu sofria de depressão desde pequena, embora eu não soubesse disso. Eu sofria muito, tinha muita dor e raiva dentro de mim. Se alguém me falasse para fazer algo de um determinado jeito, eu fazia completamente o contrário. Se minha mãe não acreditou em mim, então eu vou me rebelar. Me tornei uma pessoa fechada e tímida. Eu não me abria com ninguém a respeito da minha vida. Eu nunca falava sobre como me sentia com ninguém. Depois que eu me tornei adulta, eu pensei que a solução seria ter minha própria família. E acabei engravidando bem jovem. Mas por causa dos problemas que eu tinha dentro de mim, o relacionamento não deu certo e nós acabamos nos separando. Depois de 2 anos, eu me envolvi com outra pessoa e acabei engravidando novamente. Este relacionamento deu certo até o ponto que o meu companheiro migrou para o Reino Unido. E depois eu me juntei a ele aqui. Mas eu não estava feliz, eu tinha muita raiva, ressentimentos. Eu chorava constantemente por causa dos problemas da infância que eu carregava dentro de mim. Eu não conseguia me abrir com ninguém, porque eu era muito fechada. Eu achei que seria melhor terminar o relacionamento e acabei me tornando mãe solteira. E comecei a passar por dificuldades por ter tomado essa decisão. Fui eu e não ele que decidiu terminar. Depois de um tempo, uma amiga minha foi convidada por um membro da igreja para participar de uma reunião. Ela me convidou para ir com ela e foi assim que eu comecei a ir à igreja também. Eu aprendi a participar das correntes de oração e dos propósitos. Em torno de 4 semanas depois que eu comecei a vir à igreja, a campanha de Israel foi anunciada. Naquela época, eu estava tendo problemas de migração. Eu entrei na campanha e, após semanas que eu estava na igreja, recebi meu visto de permanência no Reino Unido. Quando isso aconteceu, eu pensei, isso é incrível, eu vou continuar participando das campanhas. Mas eu ainda tinha aqueles problemas dentro de mim, porque eu não havia me entregado a Deus completamente ainda. Então, eu decidi fazer a campanha para a minha vida espiritual, para que Deus me ajudasse a resolver os problemas que eu carregava comigo. A raiva, a rebeldia, o ódio e a dor que eu sentia por causa da minha mãe. Então, eu recebi o Espírito Santo e houveram muitas mudanças dentro de mim. Eu recebi motivação, força e o amor que eu estava procurando. Eu me tornei uma pessoa feliz. Então, novamente, eu participei de outra campanha para trazer os meus filhos, porque meus 2 filhos ficaram no meu país de origem. Eu ganhei a causa e meus filhos vieram para o Reino Unido. Depois disso, as coisas mudaram, porque quando você envia dinheiro para o seu país, é diferente de quando seus filhos estão aqui. O custo de vida torna-se mais caro. Eu não conseguia comprar todas as coisas para os meus filhos como antes. Então, havia muitas coisas que eu tinha que me privar. Na época em que foi anunciada a viagem para o Templo de Salomão, eu não podia me dar ao luxo de ir porque eu estava cursando a universidade e os meus filhos tinham acabado de chegar. Mas eu decidi ir assim mesmo, porque a minha vida não refletia o que eu lia na Bíblia. Era totalmente o oposto. A minha vida financeira era uma bagunça.
Eu queria ir para o templo porque eu sabia que Deus iria mudar minha vida. Então eu decidi sacrificar para ir até lá. Eu decidi usar o dinheiro que eu tinha para comprar a comida do mês para pagar as passagens. Não foi fácil, mas cada mês eu fui conseguindo pagar a passagem. E então eu peguei o envelope da campanha. Eu decidi que eu queria fazer mais, porque eu queria ver uma mudança completa na minha vida. Eu queria que a minha vida financeira fosse diferente, que toda a minha vida fosse diferente. Eu não aceitava mais viver daquela forma. Eu cresci na miséria e nunca conheci nada diferente. Mas eu pensei, se estou vindo à igreja, eu quero ver minha vida mudar. Quando eu estava construindo meu sacrifício, tudo que eu recebi pelo meu trabalho eu coloquei no envelope e não me importei em comprar comida e outras coisas. Somente no final, antes de fechar o envelope, eu percebi que eu não tinha escrito um pedido. Então eu pensei, o que eu deveria escrever? E eu escrevi apenas, eu quero ser o Abraão dos dias de hoje. E mesmo quando eu fechei o meu envelope, eu fiquei pensando, por que eu escrevi isso? Por que eu não escrevi algo mais específico que eu precisava? Foi Deus que me inspirou a escrever isso. Então eu fui para o templo, participei da campanha e quando eu voltei, enfrentei muitas dificuldades. Eu disse para os meus filhos, eu sei que está difícil agora, mas eu não vou morrer sem ver a promessa de Deus na minha vida. Então eu falei, eu preciso fazer mais. E eu perguntei ao pastor se eu podia ajudar na reunião das 7 da manhã. Eu comecei a ajudar e toda vez que eu ia à reunião, eu pedia a Deus para me dar uma ideia. Primeiro iniciei um negócio de vendas pela internet. Depois, Deus me deu inspiração para ter minha própria marca de perfumes. Eu orei por muito tempo, mas eu não tinha certeza porque eu não sabia como começar. Mas depois de um tempo orando, eu vi que essa era uma boa ideia. Então eu comecei a pesquisar e procurar nomes que eu poderia dar para a marca. E como eu poderia ter isso fabricado, como fazer meu próprio perfume. Eu fui ao laboratório e misturei minha própria fragrância e fiz testes. Eu ia às reuniões, participava das campanhas para ganhar mais conhecimento, procurei as pessoas certas e quem iria trabalhar comigo. Levou cerca de 1 ano e meio antes de o perfume ficar pronto. Depois eu recebi uma amostra. Eu decidi, ok, eu preciso que as pessoas comprem o meu produto. Então eu preparei um portfólio do meu perfume e fui a Harrods e pesquisei onde eu poderia deixar o portfólio. Eu perseverei, eu continuei ligando e eu consegui contactar a pessoa certa, que era a responsável. Eu falei com ela e ela disse, Karima, eu vi o seu portfólio, o único problema é que o preço que você pede é muito baixo, então você precisa mudar o preço e enviá-lo novamente para mim. Aí então eu poderei passar isso para o meu gerente. Eu fiz isso e enviei de volta para eles. Eles falaram que iriam marcar um horário para terem uma reunião comigo sobre o perfume. Nós tivemos uma reunião e eles me falaram sobre a fragrância. Claro que houveram críticas, mas eu fui com a minha mente aberta, porque apesar de eu ter usado a minha fé, eles compram perfumes por todo o mundo e eu precisava ser humilde para ouvir o que eles têm a dizer. Trabalhamos no perfume por 1 ano até eu conseguir finalizar o frasco que eles realmente precisavam. Então eu recebi inspiração novamente para fazer não apenas perfumes, mas outros produtos. Dessa vez, produtos naturais veganos, como esfoliantes, esfoliante facial, loção, shampoo, condicionador, muitos produtos de beleza que eu também vou lançar lá, porque eu quero lançar todos os meus produtos juntos. Eu estou aqui, próximo a Harrods, onde minha marca irá ser lançada muito em breve. Isso me mostra que nada é impossível para Deus. Quando ouvimos a voz dele, iremos sempre vencer. Participando da campanha de Israel e usando a minha fé, eu tenho a certeza que vou receber a resposta.
Eu quero uma vida abençoada como a de Abraão. Essa é a razão por que eu obedeço a Deus e irei continuar obedecendo, porque isso não vai parar por aqui. Eu sempre vivi na miséria e agora eu sou uma bênção e a miséria nunca mais estará em mim. Se eu não tivesse Deus, eu não teria a direção, a sabedoria, eu não poderia fazer o que fiz. Eu sei que foi por causa da campanha e de ter usado a minha fé que isso aconteceu. No momento, eu posso dizer que as coisas estão muito melhores. Minha família foi abençoada. Todo o sacrifício que eu fiz foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Com Deus, eu não coloco limites na minha vida. Porque meus limites não se comparam ao que Deus quer me dar. Então eu sempre irei participar da campanha. A minha vida é uma bênção. É incrível, é inacreditável, é uma loucura para os que não creem. É uma loucura para os que não creem. Mas para os que creem no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel, tudo é possível, minha amiga. Tudo é possível, não é uma teoria, não. Isso realmente acontece para aqueles que creem no Deus de Abraão. Agora, é importante que a pessoa chegue no altar, suba no altar e ali deposite toda a sua vida, todo o seu amor, tudo que ela é, tudo que ela pretende ser, ter, tudo os seus sonhos, seus objetivos, ela coloca tudo na mão de Deus e fica na dependência dele. É isso que acontece. Quando a pessoa sobe no altar é para ficar na dependência total, 100% de Deus. Não pode ser nem 99,9%. Tem que ser 100%. Totalmente. E aí acontecem essas maravilhas. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer mostrar para você, minha amiga e meu amigo, para todo mundo, que Ele é o mesmo. O que Ele fez com Abraão, Ele faz com qualquer pessoa que tem a fé de Abraão, que tem a confiança de Abraão, que tem a obediência de Abraão. E foi o que aconteceu com essa criatura que você vai ver agora. Ela chegou no último dia de uma fogueira santa, mas chegou cheia de preconceitos. Vamos assistir a história dela também. Muito interessante. Meu nome é Ariadne Guedes, eu tenho 30 anos, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Eu tinha uma vida familiar eu falo pai, mãe, totalmente destruída, porque eu era muito rebelde. Eu sempre enfrentava muito meu pai, eu tinha uma mágoa do meu pai. E ele vivia falando comigo que ele preferia ter o meu irmão, que morreu antes de eu nascer, ele tinha morrido 1 ano antes de eu nascer. Ele preferia que o filho dele estivesse vivo além de mim. Eu queria que ele sentisse na pele tudo o que eu sentia, então tudo que eu podia fazer, eu fazia. E me embebedava e chegava bêbada dentro de casa. Às vezes não era nem prazer meu fazer isso, mas era só para ver a frustração dele. Com isso ainda gerou um conflito dentro de mim. Então eu tinha, relacionamentos diários. Eu poderia até ficar com uma pessoa hoje, mas amanhã eu não queria mais vê-la, porque eu não queria me apegar a ninguém. Eu encontrei o meu marido. E a gente começou um relacionamento. A falta de afeto do meu pai, eu encontrei no meu marido. E aí, quando a gente casou, veio as frustrações. Então a gente brigava muito, teve muita discussão. E com medo de tudo acabar e eu não ter tido uma família para me criar, o sonho de ter uma família, eu quis engravidar. E foi por isso que eu engravidei. Para piorar o que já estava ruim, o que eu achei que era a solução da minha felicidade, que eu ia ser feliz, que eu ia ter tudo que eu sempre sonhei, a minha filha nasce e contrai coqueluche com 2 meses. E ela quase morreu asfixiada. Depois que a coqueluche foi descoberta, o meu leite secou por um susto que eu tomei. E aí entrou os leites
NAN, que foi o que ela começou a tomar, e com isso descobriu a intolerância à lactose e à soja. E minha filha entrou num processo de desnutrição. E aí uma lata de leite custava R$250 e durava 3 dias. Eu me vi desempregada, porque eu precisava cuidar dela. Meu marido assalariado. A gente chegou a um ponto de não ter nem o que comer dentro de casa. Eu me sentia 100% fracassada, porque nada dos meus planos deram certo, nada. Aí naquela semana, a minha sogra me convidou para ir na Universal. E eu relutei muito, porque eu tinha tudo contra a Universal, eu tinha muito preconceito. Então eu não queria ir lá, hipótese nenhuma, não era meu lugar. Eu falava, eu vou mais um lugar, mais uma igreja, para que ela pudesse parar de convidar, para falar, pronto, eu fiz minha parte, eu fui. Eu cheguei no dia de cumprimento de voto de Fogueira Santa. Esse foi o meu primeiro dia na igreja. E eu comecei a ver os testemunhos que eram falados lá e a pregação. E aquilo falava de um Deus tão grande que não condizia com o que eu vivia. Eu não conhecia aquele Deus, aquele ali não. E eu comecei a olhar para a minha vida. E naquele dia eu tomei a decisão de que eu ia para o tudo ou nada. E o altar me chamou. E eu só tinha lá aqueles R$200. E eu falei, ou é ou não é, ou Deus é comigo ou Ele não é comigo, é o tudo ou nada. E eu subi sem envelope, eu não peguei envelope, não. Eu já tinha entregue envelope, estava no dia do cumprimento, eu não tinha envelope, eu não tinha nada, eu simplesmente subi e obedeci. Mas eu desci transformada, totalmente diferente, cheia de ideias, e a certeza que Deus ia comigo, que tudo ia dar certo. Não sabia como, mas eu tinha certeza que ia dar certo. Eu continuei obedecendo a Deus. E ali Deus falou comigo que era para me deixar aquela velha Ariadne para trás, para que Ele pudesse me dar uma vida completa. E eu vi a importância de receber o Espírito Santo. E eu fui em busca do Espírito Santo. E teve um dia que eu fui até a reunião decidida que ali eu iria receber o Espírito Santo. Eu cheguei na reunião, fui até o altar, entreguei a minha vida no altar e eu pedi a Deus que eu recebesse o Espírito Santo, e eu tinha certeza que eu iria receber. E logo após teve a busca e eu recebi o Espírito Santo. E foi um momento maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para descrever a paz, a serenidade, a calma que foi aquele dia. Foi perfeito, foi maravilhoso. E a certeza de que você está com o Espírito Santo, que tudo vai dar certo, que Ele está com você, que Ele está no controle da sua vida, é maravilhoso. Aquela mulher fraca, indecisa, com medo, cheia de dúvida, morreu e nasceu uma nova mulher. E veio Fogueira Santa, pós-Fogueira Santa. E a cada Fogueira Santa eu ia para o altar. E as coisas foram mudando. Então veio a direção de Deus para que a gente pudesse abrir lojas. Então veio a primeira loja no segmento de unha. E nós abrimos a nossa primeira loja. Abrimos a primeira, abrimos a segunda. Chegamos na 4ª loja. Deus deu a direção de levá-las para dentro de shopping center. E nós abrimos a primeira loja da América Latina dentro de um shopping center. Deus me deu a direção. Eu consegui, além de abrir a loja, ter 2 centros técnicos para capacitação de profissionais da área de segmento. E com isso, a nossa vida financeira, Deus também resolveu. Nós podemos ter nossa casa, o nosso carro, temos moto. Assim como meu marido, que não era da mesma fé que a minha, veio também para a Universal. A minha filha, que tinha tanto gasto, minha filha hoje é curada. Minha filha não tem exatamente nada, a saúde dela é perfeita. Mas isso não é nada comparado ao nosso maior bem, que é o recebimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a direção, que nos capacita, que nos dá paz, tranquilidade. Tudo que eu tenho veio do altar, então eu não consigo imaginar uma vida sem o altar.
O que fazer quando a sua vida está assim? Eu juntava o resto da comida dos funcionários, a gente levava para eu e minha esposa se alimentar. Fui muito discriminada, fui muito pobre. Para onde ir quando a corda já está no pescoço? Peguei o estilete, e cortei o meu pulso. Eu conheci as drogas muito novo. Deus chama todos os povos, católicos, evangélicos, espíritas. Quem se dispõe a colher os frutos da fé de Abraão exige pagar um preço: a obediência. Tudo que era pregado e falado no altar, eu obedecia. E eu me entreguei, me lancei. Eu fui vender a minha prótese. Eu só não vendi porque eu não achei quem comprasse. Quando você está no sacrifício realmente, ninguém fica com você. Você fica literalmente no deserto. Essa é a fé que agrada a Deus. Quem sobe no altar, obedece e sacrifica, alcança a grandeza de Deus. Eu tenho a casa que eu sempre sonhei. Para quem antes era desempregado, vivia dependendo dos outros, hoje eu sou empresária. Nossa vida financeira, ela não mudou, ela foi transformada. Tem a maior conquista de todas, que é o Espírito Santo. Elimine as dúvidas. Ouça a voz do altar. Neste domingo, 14 de julho, o dia D, o dia da decisão. O dia que ficará marcado como o início da mudança da sua história. Às 7 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Eu me chamo Mona Lisa Sanches, eu tenho 33 anos. Tinha um canal de televisão que enfatizava muito, passava vídeos, aonde dizia que a Igreja Universal era de bandidos, que o Bispo Macedo era ladrão. Eu não podia nem ver a foto dele, que eu já tinha raiva, eu achava até que o aspecto dele era ruim, de tanto que eu ouvia essas informações, que ele tinha... Que ele tirava o dinheiro das pessoas, que ele se aproveitava das pessoas. Teve um evento no Maracanã e aí teve aquele evento lá das sacolas e tal, de pessoas manifestadas, Eu achava que tudo aquilo era pago, eu não achava que aquilo era verdade, Eu achava que aquilo era fingimento, que tinham conversado com aquela pessoa para ela poder falar. Eu era uma pessoa então cheia de complexos, E eu não me achava bonita, eu não me achava capaz de ser amada, eu não me achava capaz de nada. Eu tinha sonhos, mas eu não tinha aquela força dentro de mim de que eu ia lutar e eu ia conseguir. A minha mãe tinha colocado meu pai para fora de casa há uns anos atrás. Ele começou a ir na Igreja Universal. Ele já conhecia, ele já ouvia pela televisão, mas até que quando isso aconteceu na vida dele, tudo, que ele se viu ali, sem a família dele, tudo, ele começou a procurar a igreja. Começou a ir e ele começou a mudar. Minha mãe vendo isso, ela começou a ir junto com ele. Ela que também tinha um ódio mortal da Igreja Universal do Bispo Macedo, ela começou a ir e eles começaram a se amar de verdade, a se tratar com respeito. E eu vendo aquilo, eu pensei assim, poxa, se o meu pai pôde mudar de vida, pôde se libertar do vício da bebida, eu também posso me ver livre dessa depressão que eu sinto. E foi aonde eu quis ir. Foi numa sexta-feira, foi o primeiro dia que eu fui na Igreja Universal. E eu vi ali realmente que havia algo especial, havia realmente um poder, que não era um poder humano, mas era um poder que vinha de Deus mesmo. Também uma coisa que me chamou muito a atenção é que na hora da oferta, que o pastor falava agora, vamos honrar a Deus. Todo mundo batia palma. E aí eu falei, como assim? Então aquilo também me chamou a atenção, porque eu vi que aquilo não era um peso, mas era uma alegria aquelas pessoas, elas honrarem a Deus.
que aquilo era uma maneira de elas expressarem para Deus o quanto elas eram gratas a Deus e aquela porta está aberta. E aí eu fui ouvindo falar sobre o Espírito Santo, né? E eu comecei a ter sede de ter ele na minha vida. Eu entendi que aquele vazio todo, aquela tristeza, né, que eu sentia, aquela falta de perspectiva era a falta da presença de Deus, era a falta do Espírito Santo dentro de mim. Mas que quando eu recebesse dentro de mim, eu nunca mais seria dessa maneira. Eu lembro que eu ouvindo a rádio, tudo, e o bispo falando, né? Quando você estiver buscando o Espírito Santo, o mal vai vir colocar coisa na sua cabeça. Você vai sentir vontade de coçar o nariz, né? Mas você tem que saber de uma coisa. O Espírito Santo está ali, Jesus vai te batizar naquele dia. Então não deixa nada tirar a sua atenção. E se acontecer de vier um pensamento querendo atravessar, na hora que você estiver buscando, pode ter certeza. Minha amiga, eu até falava assim, minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo está ali, Jesus vai te batizar. E fui, né, naquele domingo de manhã. E aí, chegando lá, eu busquei, realmente aconteceu aquilo, deu vontade de coçar o nariz, o rosto, e vieram vários pensamentos, só que aquilo que o bispo falou ficou na minha cabeça, e eu falei, não, eu não vou ficar triste, eu não vou chorar. E eu levei a minha mente até Jesus mesmo, eu fui até ele ali dentro de mim, buscando, amando a ele, né? Dizendo para ele com todo o meu coração, com todo o meu entendimento que eu amava ele, que ele era tudo para mim. E aí foi quando eu falei para Jesus, eu falei, Senhor Jesus, eu quero teu Espírito, não é só para eu ter, para dizer que eu tenho, mas para eu ser útil para o Senhor, porque eu não quero nada dessa vida, eu quero a minha vida com o Senhor. Eu vim te buscar, eu quero. E aí ele me selou. Foi maravilhoso. Eu me senti tão amada, que eu nunca tinha me sentido amada como naquele dia. Eu me senti amada, preciosa, especial. Eu quero muito agradecer ao Senhor, bispo, pela dica que o Senhor me deu, que foi assim, maravilhosa. Me ajudou e me fez verdadeiramente encontrar esse Deus que eu tanto sonhei encontrar. Eu não tenho mais aqueles traumas, aqueles complexos. Eu acredito sim em mim. Eu tenho força para lutar por aquilo que eu quero. Eu sou uma pessoa feliz. Eu fui muito prejudicada pelo fake news, né? Que eu poderia ter chego muito antes. A minha família. Eu desafio você que tem algum tipo de preconceito, que já ouviu falar alguma coisa negativa a respeito da Igreja Universal, a respeito do Bispo Macedo. Faz um teste, vem. Veja você mesmo com seus próprios olhos, prove você mesmo, para você ver se realmente é verdade ou não. Eu provei e hoje a minha vida é outra. E eu tenho certeza que a sua também vai ser. Eu começo a contar a história da instituição, começando no Coreto ao Templo de Salomão. Depois do Coreto foi pra abolição, um tempo na funerária, chegando até o Japão. Crescendo no mundo inteiro, nos puseram na prisão. Vamos por todo mundo a evangelizar,
com o evangelismo os continentes alcançar. Obreiros trabalhando, pastores pregando, bispos ensinando, a todo o povo abençoando. Na Folha Universal tem muita informação, testemunhos de milagres, ganhamos teu coração. Com o grupo de hospitais, quem está na UTI, com a oração da fé, o milagre vai existir. Ensinamos as crianças na salinha EBI, e quando adolescente na força jovem eu te vi. Na melhor idade nós cuidamos de você, exercício é saúde, no Caleb quero te ver. Nas comunidades tem trabalhos sociais, cestas básicas e documentos, orientação aos pais. E quando estive preso me visitou ao NP. Se tendes problemas no amor, solteiros e casados, atenção, tio, participem da Love School. Como Gamaliel, dou um conselho a você: não persiga esta igreja, porque nela tem poder. O sonho de Israel é a sua reconstrução. Por isso a Universal ergueu o Templo de Salomão. A Universal vai crescer e não tem nada a perder. Universal vai crescer e não tem nada a perder. Universal vai crescer e não tem nada a perder. Universal vai crescer e não tem nada a perder. O que fazer quando a sua vida está assim? Eu juntava o resto da comida dos funcionários, a gente levava para eu e minha esposa se alimentar. Fui muito discriminada, fui muito pobre. Para onde ir quando a corda já está no pescoço? Peguei o estilete, e cortei o meu pulso. Eu conheci as drogas muito novo. Deus chama todos os povos, católicos, evangélicos, espíritas. Quem se dispõe a colher os frutos da fé de Abraão exige pagar um preço: a obediência. Tudo que era pregado e falado no altar, eu obedecia. E eu me entreguei, me lancei. Eu fui vender a minha prótese. Eu só não vendi porque eu não achei quem comprasse. Quando você está no sacrifício realmente, ninguém fica com você. Você fica literalmente no deserto. Essa é a fé que agrada a Deus. Quem sobe no altar, obedece e sacrifica, alcança a grandeza de Deus. Eu tenho a casa que eu sempre sonhei. Para quem antes era desempregada, vivia dependendo dos outros, hoje eu sou empresária. Nossa vida financeira, ela não mudou, ela foi transformada. Tem a maior conquista de todas, que é o Espírito Santo. Elimine as dúvidas. Ouça a voz do altar. Neste domingo, 14 de julho, o dia da decisão. O dia que ficará marcado como o início da mudança da sua história. Às 7h, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é André Brandão, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho 44 anos. Eu era uma pessoa muito religiosa devido à minha família já ter essa tradição de religiosidade. Eu era católico, então eu estava na missa todos os domingos, não faltava. Só que era mais para, como a gente fala lá em Minas Gerais, cumprir tabela. Tive uma vida onde a minha família era uma família até unida, onde eles me deram bons estudos para que eu pudesse entrar numa faculdade, ter uma boa profissão. Mas assim que eu terminei o 2º grau e iniciei até a faculdade,
eu vi que isso não era a vida que eu queria. E porque a minha vontade era ter alguma coisa por conta própria. Eu queria comprar um computador para começar a dar aula de computador, de programas de computação. Até montei uma escola. Só que quando estava assim, indo muito bem, aí perdi os alunos nenhum mais apareciam. E aí a escola começou a não ter condições de eu pagar as contas do espaço alugado. E aí mudei de ramo. E aí eu fui tentar estacionamento. Eu tentei muitas coisas, vendas de computadores, mas tudo que eu fazia, eu sonhava e via crescendo, só sonhando. Porque na prática passava-se um ano e meio, 2 anos, tudo desabava. Eu fui convidado para ir na Igreja Universal, num congresso empresarial. Me falaram que seria uma opção de eu conseguir ter uma saída. Eu, como estava somente focado em solucionar o meu problema financeiro, eu acabei não dando prioridade para o mais importante, que era a vida com Deus. Mas eu queria continuar a ter a vida do jeito que eu tinha, fazendo as coisas da minha maneira, e só me interessava onde se falava de dinheiro. Com o passar do tempo, eu cheguei a noivar, mesmo dentro da igreja. Casei. Aí agora foi mais um problema, porque o casamento não estava indo bem. E o casamento acabou não dando certo, tendo que até realmente chegar à separação. E ela veio acusando de eu ter feito vários tipos de agressões com minha filha, né, através de um boletim de ocorrência, e nisso ela entrou com um processo na justiça e eu fiquei preso para poder provar essa mentira, essa injustiça. E aí eu gemi naquela prisão. Na primeira semana eu já tinha falado com Deus, me tira daqui, que agora eu vou sair, vou fazer tudo que eu não fiz, tudo que a igreja ensinou, tudo que eu desconsiderei. Mas eu não saí com uma semana, ainda fiquei mais uns 30 dias lá. Foi aí, então, saindo da prisão, eu voltei para a igreja e Deus começou a falar comigo. Tudo o que eu precisava fazer. E eu entrei num processo de libertação disso. Não foi da noite para o dia, foi persistindo, querendo mudar mesmo. E eu vi tudo que Deus me ensinava em todas as reuniões. Então eu comecei a abandonar o pecado. E tudo começou a acontecer até que eu tive um excelente resultado em poucos meses numa empresa. E nessa eu ganhei até de prêmio um relógio, custava R$20 mil na época, de prêmio que eles me deram por eu ter alcançado uma meta dentro desse negócio. Antes da prisão, mesmo na igreja, vieram as fogueiras santas. E eu não fiz nenhuma delas. E quando eu saí da prisão, poucos meses depois veio a fogueira santa. E eu fiz o sacrifício com o relógio, fiz o sacrifício com a caneta, para eu ser batizado com o Espírito Santo, eu ter uma comunhão, uma vida completa com Deus. E aí que tudo começou a mudar de uma forma extraordinária. Porque assim que eu fiz a fogueira santa, alguns meses depois, o que eu nunca nem busquei foi o de mais valioso que aconteceu na minha vida, que foi me apresentado, que foi o Espírito Santo. Que aí eu fui batizado com o Espírito Santo e aí eu não via mais vícios, eu não via mais nada na minha vida como era antes, eu só via minha comunhão com Deus. O dia foi extraordinário, o dia foi nesse local onde eu estou hoje, na inauguração do Templo de Salomão. A última cadeirinha do Templo de Salomão estava livre. Então, nesse dia, quando eu levantei os braços, parece que só tinha eu nesse dia na igreja, não tinha mais ninguém. Eu senti uma alegria tão forte dentro de mim que eu nunca tinha sentido isso na minha vida. A ponto que, quando terminou a reunião, eu fui embora com essa alegria. E aí foi que eu já tinha certeza que eu fui batizado com o Espírito Santo. É inesquecível, né? Vieram as outras fogueiras santas. Na próxima fogueira santa eu falei, bom, tá na hora agora de também resolver minha vida financeira. Até porque eu já estava noivo. Eu lembro que eu tinha comprado um carro importado, acabado de comprar, e aí
foi que eu falei, bom, nunca tive um carro importado na vida e consegui comprar à vista. E foi aí que eu sacrifiquei esse carro importado. Eu vendi o carro e fiz a Fogueira Santa. Já estava em outros trabalhos que eu também nunca havia feito, paralelos, mas após a Fogueira Santa, novas portas se abriram para mim em relação à vida financeira. Então, era o que faltava, porque a vida financeira estava progredindo, mas não estava dando aquela transformação, aquela explosão. E após essa Fogueira Santa que eu sacrifiquei, aí sim, aí minha vida financeira, ela tomou uma proporção da forma que eu sonhava. Foi aí que veio uma ideia para eu entrar no ramo de marketing. Então, essa ideia, ela vem até hoje, é com que eu trabalho. Minha esposa trabalhava como pedagoga, hoje ela já não trabalha mais nesse ramo, ela trabalha em casa comigo. Abri para ela, comprei 6 carros, paguei todos à vista e para que ela pudesse alugar para as noivas. E hoje ela tem essa empresa de aluguel de carros para casamento, então se tornou uma empresária. E eu, no meu ramo de marketing, comprei apartamento à vista, né? Hoje, se eu quiser comprar o carro que eu quiser, eu posso comprar. Tanto que nós temos carros da Chrysler, carros americanos, viajo para onde eu quiser e a vida financeira vem prosperando muito, 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 muito. Na realidade, o que eu sonhei para mim na minha vida financeira, eu superei isso em muitas vezes mais, a ponto que eu estou hoje num nível que eu nem esperava que um dia poderia chegar. Foi além dos meus sonhos. Foi aí que eu falei que agora eu sei o que eu vou fazer para o resto da minha vida. E eu vou construir 9 igrejas. E é isso que eu faço hoje. Hoje, o meu ganho financeiro, eu reverto como oferta para a igreja. Como? A igreja está precisando de reformar, vamos reformar a igreja toda. Está aí. O que eu poderia ter de um patrimônio para mim e apresentar isso como testemunho, está na igreja, a igreja novinha, reformada, linda. Então, o Espírito Santo para mim hoje é o meu tesouro, né? Que eu tenho de mais valor e que eu preservo muito. Então, o altar, o sacrifício é tudo. É de sacrifício em sacrifício. Isso que é servir a Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ó meu Pai querido, nós unimos a nossa fé aqui embaixo e olhamos para os montes procurando de onde nos virá o socorro. Mas como a Tua palavra ensina, o nosso socorro vem de Ti, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Tu és o Todo-Poderoso. É claro que o socorro que o Senhor nos dá não é como a gente pensa e quer. O socorro que o Senhor nos dá é de acordo com a Tua vontade. É um socorro, meu Pai, que vem para determinar uma vida nova, transformada, uma vida diferenciada da vida deste mundo. Então, por conta disso, meu Senhor, eu te peço, venha realizar a Tua vontade na vida de todo este povo que nos assiste e crê na Tua palavra, porque os nossos olhos estão fitos em Ti, a nossa esperança está fita em Ti, meu Pai. Então, venha ao encontro da necessidade dos Teus servos, do Teu povo, para que o Teu povo possa glorificar o Teu grandioso nome, Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor, nós te pedimos e agradecemos, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Sai da tua terra e vai, que eu te mostrarei a tua descendência, abençoarei. Meu caro amigo e amiga, a Fogueira Santa acontece todos os dias que você quiser. Qualquer dia do mês, do ano, há Fogueira Santa. Sabe por quê? Porque o altar está aberto.
Quem quiser fazer a fogueira santa, quem quiser subir no altar, entregar a sua vida, fazer seu sacrifício e mudar de vida, aí só depende da sua cabeça. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta naquele horário do Facebook, às 9 da manhã, aí no horário de Brasília. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até lá. O teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em ti. Abraão, o teu máximo não me negaste, como as estrelas desse céu, te farei muito mais. Abraão, eu te faço um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei. Sobre o monte Moriá